podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Aê! Sejam todos bem-vindos, todas e todos, a mais uma edição do nosso podcast Água de Chocalho. É a cultura sendo falada pelos cotovelos. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, ativa as notificações no sininho e fica por dentro de tudo que a Ciranda Mídia está produzindo. Não perde nada, porque tem um verdadeiro banho de cultura para você, beleza? Para você que ainda quer conferir conteúdos exclusivos, aquele clique muito bacana, ou a cobertura daquele evento que você não conseguiu estar presente, é o @cirandamídia no Instagram, beleza? Então corre lá que tem uma série de conteúdos exclusivos no nosso Instagram e você vai ficar por dentro de tudo que está rolando também. Para você que quer dar um upgrade na sua produção, na sua marca, na sua empresa, você vai vir para o mundo dos prós, para a Ciranda Pro, @Ciranda Pro no Instagram. E aí você também vai conferir lá o nosso portfólio, tudo que a gente já produziu aí, mundo afora, né? Com bastante qualidade. E hoje eu estou com um convidado mega especial, como vocês podem ver, diretamente do Vale Mágico do nosso estado. Eu vou dizer Vale Mágico porque, rapaz, a quantidade de coisa que sai dali, inclusive uma dessas pérolas é você que está aqui presente hoje. Estou com o Marcelo Emiliano. Seja bem-vindo, meu amigo, aos nossos estúdios e acho que a gente vai ter umas coisinhas para conversar hoje, né? Bastante. Olá, Felipe, tudo bem? Olá a todos, todas e todes que nos acompanham a qualquer tempo pelas redes sociais da Ciranda Mídia. Marcelo, uma satisfação ter você aqui. Alguém que tem um histórico, né, no meio cultural e que não parou, de fato, né, assim, continua movimentando, se reinventando, né, e em vários campos, né, porque a gente tem uma referência junina, mas a pegada teatral é a principal delas, assim, mas eu queria que tu falasse, porque também não adianta tu vir pra cá e eu ser a pessoa que vai ficar falando tudo, né? Eu não sei se a pegada teatral é a principal. Eu acho que a pegada teatral é a mais conciliada. Mais consolidada. Mais consolidada, mais formal, mais tranquila. O junino sempre foi uma paixão mais alucinada, uma coisa que a gente faz às vezes muito na marra mesmo, sabe? Sei lá, o fazer teatral, o nosso fazer teatral é um fazer teatral mais sistêmico, né? Sim. Que se autossustenta. E o fazer junino raramente né? A gente faz mesmo na garra, no desejo mesmo de fazer com que essas manifestações elas não minguem, elas não morram, né? Elas não percam a sua digital, conforme a gente pensa que a nossa região construiu, né? essa digital. Marcelo, falando isso, acho que a paixão é o motor propulsor do ciclo junino, né? Porque o quadrilheiro, ele parece que já vem com chip quando ele resolve entrar nessa irmandade. Hoje eu estava tendo uma conversa com uma das pessoas assim que tem uma importância enorme na minha trajetória dentro do ciclo, que é o Márcio Holanda. Inclusive queria mandar um abraço para ele. Márcio, meu grande amigo, é uma pessoa que viu a minha mãe grávida de mim, assim, na época. Ele era de um outro grupo junino, mas a minha mãe... Eles tinham uma relação muito próxima, os grupos, né? Porque a minha mãe dançou na quadrilha dele, que era Jovens na Roça, de Fortaleza. E tinha Arrastapé da Ribeira, que é a minha quadrilha original, né? De onde eu saí. E o Valmir, que era o coordenador A minha mãe dançou na Jovens, sai da Jovens e funda a Ribeira. E ela e o Valmir são amigos de infância e tal. E aí, enfim, nessa caminhada ele me conhece desde essa época e nós somos amigos até hoje. E aí a gente tava falando sobre isso, ele dizendo que na rua que ele mora, o pessoal já se planejando para fazer um São João e resolveram falar com ele para que ele articulasse, porque souberam que ele era de quadrilha. Eu tava dizendo, cara, parece que o sangue da gente é doce para essas coisas e as pessoas procuram, né? Tem. A palavra paixão, ela cabe muito bem aqui, porque tem toda essa urgência, essa entrega, Sim. né? Eu diria até, não sei se essa palavra cai bem, mas essa imprudência, né? Para fazer... Porque o próprio ciclo junino tá pede desmedido, isso, assim, né? Não tem que ser, porque o ciclo junino ele tem que ser naquele tempo. Sim. Ao contrário de outras manifestações populares que já romperam com o seu período ali do calendário,
como por exemplo o Bumba Meu Boi, né, que você brinca boi o ano inteiro e não somente naquele período que estava pré-estabelecido. Sim. O junino ainda fica ali, ele ainda está naquela órbita de junho, julho. Ano passado teve aquela loucura que foi quase até setembro, mas tanto ainda pertence a um período muito, muito específico, quanto eu considero as produções muito descartáveis, né? Você tem toda uma pesquisa, tem toda uma produção mesmo, né? A concepção de uma estética, Sim. né? Você cria todo um imagético para aquele trabalho e ele é descartável no ano seguinte. Você precisa se reinventar por completo, o que eu acho uma pena. Conforme as pesquisas e os fazedores eles vão se sofisticando, nós temos obras juninas que poderiam passar anos em cartaz, sabe? Porque pela sua poética, a obra ela não se desgasta, ela não se esgota, né? Cada vez que eu assisto algo novo, algo diferente, É percebido, provocado, né? eu sou provocado de uma maneira diferente. Mas, no entanto, não, acabou, morreu, vamos lá, vende o figurino, volta para a prancheta. Então, tudo isso, essa dinâmica, ela precipita uma urgência, né? Porque... E aí, devido a essa urgência, só sendo muito apaixonado com tudo que essa palavra significa para você estar nesse meio. Marcelo, e aí você tocou num ponto que eu queria ouvir tua opinião sobre, que principalmente você que eu acredito, eu vejo como uma das figuras, e não é só uma questão de, como é que eu posso dizer, de visão, mas de perceber mesmo o trabalho que você realiza. Mas aí eu te pergunto, assim, dias atrás a gente teve os meninos aqui, o Eric e o Suetônio, que já foram projetistas da Junina Babaçu, e aí hoje estão fazendo mais 2 grupos, né, que é a Ceará Junino e a Filhos do Sertão de Fortaleza. Inclusive, abraço para os meninos. E o Suetônio trouxe essa provocação de se pensar em outras possibilidades, como será que necessariamente a gente só precisa fazer quadrilha para festival? Já que se fala em espetáculos, por que não tentar colocar esses espetáculos em cima do palco? E aí eu te pergunto, você que tem essa relação com arte que transcende o junino, e que eu acho que você traz essa bagagem para o junino, o que tu acha disso? Tu acha que isso de fato seria uma possibilidade? Você concorda? Olha, basta você beber da fonte de outras manifestações que já trilharam esse caminho. O Bumba Meu Boi é muito exemplar disso. Se você vai para uma festa de boi, a apresentação ela pode durar a noite inteira, né? Só que aí a galera já percebeu que ali tem um registro de cultura popular bacana, e aí eles preparam uma demonstração do Bumba Meu Boi. Sim. E você tem aí o boi sendo apresentado a qualquer tempo nos mais diversos espaços. Recentemente a gente começou a contribuir com um grupo de papangus em outras regiões do estado do Ceará e do Nordeste. Essa manifestação também é chamada de caretas. Os caretas, sim. Que é uma manifestação própria ali do ciclo da Paixão de Cristo, que a gente fez essa palavra é complicada, essa transubstanciação, né? Tem a manifestação popular, que eles saem na rua, eles Sim. pedem, eles queimam o Judas, etc, etc. É um folguedo que dura dias, mas tem uma dramaturgia ali que você pode fazer um recorte e preparar uma demonstração que pode ter utilidade, não é nem utilidade, ela pode ter funcionalidade a qualquer tempo, para outras ocasiões, para outras mostras culturais, em outras circunstâncias que não a circunstância de onde a manifestação nasceu. No caso do junino, pesa sobre essa introdução da temática, né? Então, eu não tenho mais uma quadrilha junina padrão, como eu tenho o boi ou os caretas, que tá ali bem orgânico ainda, bem da comunidade, né? As quadrilhas juninas hoje, elas dialogam com inúmeras linguagens, elas têm pesquisas que duram anos para se chegar àquele tema redondinho, bem burilado. Então,
Mas mesmo assim, eu vejo, e isso que você me pergunta, eu provoquei para um grupo da nossa região no ano passado, e pode ser que role, de transformar Adoro. aquela obra junina, que ela tem um período dela, até pela logística, pelo número de brincantes, pelo desgaste da temporada, mas de fazer uma demonstração daquilo na forma de um espetáculo e garantir um lugar para essa demonstração da manifestação junina em qualquer tempo do ano, como já acontece com outras manifestações populares. Porque, de fato, quando você traz o processo do boi, onde você vai assistir, eles seguem a linha da mesma história, né? Assim, mas aí eu te pergunto, o São João ele precisa se modernizar, já que a gente começou falando de São João, acho que a gente tem bastante coisa para falar além de São João, mas é importante que a gente vá esmiuçando isso. E aí eu te pergunto, até onde foi positivo essa evolução do São João? E aí eu vou falar sobre o Vale nesse momento. Eu acho que o Vale ele consegue fazer grandes produções sem perder a essência do que é o fazer quadrilha de fato. Eles fazem projetos sem perder a pegada de fazer quadrilha, de ser quadrilha. Eu enxergo dessa maneira. Mas você enxerga que existe uma resistência de outros polos dentro do estado com relação ao Vale, de achar que vocês são conservadores? Eu acho que o Vale do Jaguaribe, ele construiu com muita clareza uma digital, um jeito específico de fazer São João. É o que a gente a gente chama muito, inclusive temos um projeto lá no Vale do Jaguaribe que tem esse subtítulo, são saberes e fazeres próprios, metodologias criativas específicas e orgânicas que os fazedores em diálogo acabaram construindo e isso acabou se propagando no Vale do Jaguaribe, coisa que se explica por uma questão de cidade universitária, né? Durante muitos anos nós tínhamos uma cidade Limoeiro do Norte, que tinha praticamente a única universidade da região, então todas as pessoas que iam fazer faculdade tinham que ir para a UES, né? Para a Fafidã em Limoeiro, e isso incluía os fazedores de São João. Então ali anos 90, anos 2000, estávamos todos lá coabitando o ambiente universitário. Sim. E somando, dialogando, compartilhando saberes e fazeres, sem muita preocupação com essa coisa do suspense e do mistério pela rivalidade. E eu acho que isso é uma hipótese, tá? A gente precisa investigar melhor. Mas eu acho que esse intercâmbio promovido pela universidade, pela Fafidã, então estava lá Morada Nova, Russas, Limoeiro, Tabuleiro, São João do Jaguaribe, isso acabou contribuindo para a construção de uma digital, né? de um jeito jaguaribano de fazer São João. O que não obriga as quadrilhas do Vale a seguirem esse modelo. Mas eu acho que é uma característica que precisa ser preservada, né? Não como uma tradição engessada, longe disso. Na verdade, uma das grandes características dessa digital, na minha opinião, é exatamente essa ousadia, né? É uma subversão do tradicional, mas é uma subversão muito bem calculada, é uma subversão dentro de uma espécie de zona de conforto, é um diálogo muito grande com outras linguagens artísticas, mas sempre com um pé muito fincado no tradicional. E dessa fricção, né, esse desejo de subverter, mas ao mesmo tempo o respeito à tradição, acabam saindo coisas muito bacanas, sabe? Você me perguntava se tem uma resistência do Vale. Eu acho que tem uma identificação. Sim. Eu acho que o mestre Raimundo Claudino, que é nosso, né? Nosso, que eu digo, é do Vale, acabou de ser diplomado Tesouro Vivo, agora no final de 2022, pela Secuit Ceará. Ele diz uma coisa que eu concordo. Ele diz que
em qualquer lugar, mesmo que você não tenha nada que identifique, é possível perceber que aquela quadrilha é do Vale do Jaguaribe. Mas ele não para por aí. Ele diz mais. Ele diz que da mesma forma que isso acontecia com o Vale, acontecia também com outras regiões do estado e até mesmo com bairros de Fortaleza. Ele disse que só de assistir, mesmo que não tivesse nenhuma identificação, dava para perceber que aquela quadrilha era daquele bairro ou daquela região da capital, porque o que aconteceu no Vale não aconteceu só no Vale. O fato de eu conviver com outros fazedores vai fazendo com que a gente crie uma rede criativa. Sim. No entanto, também ainda parafraseando o mestre Raimundo Claudino, vai rolando uma pasteurização do fazer, sabe? As pessoas elas vão criando, como é que eu chamo? Padrões, assim, né? Elas vão elegendo modelos de quadrilha e todo mundo quer ser como aquela quadrilha. Sim. E o preço disso é que eu vou perdendo a minha identidade. A identidade do meu lugar, a identidade do meu grupo, etc, etc. Não vou dizer se isso é bom ou ruim, eu só acho que quando a gente fala de cultura popular e fala-se tanto em preservação da cultura e não sei o que no São João, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que tem que ter o casamento civil, que tem que ter não sei o que, mas isso também não seria cultura popular? Isso também não deveria ser preservado, né? Essas redes criativas que foram criadas, elas também não merecem atenção, elas também não fazem parte do escopo da tradição que envolve ali o São João. Então é nesse sentido que nós, lá no Vale do Jaguaribe, procuramos zelar por essa digital que de maneira nenhuma impede ninguém de criar. Ao contrário, eu acho que é bem livre. Na realidade, eu acho que agrega bastante, né? Esse ponto que você está falando, eu não sei se todo mundo já percebeu isso, mas é bacana saber com relação a isso do Raimundo, porque de fato tinham grupos em Fortaleza, pelo menos eu vou ter alguns, como é que eu vou dizer assim, alguns flashes dos anos 90, algumas situações são mais flashes, tipo 95, 97 ali, eu vou lembrar de poucas coisas, mas eu vou lembrar que eu assisti algumas coisas, né? E aí depois disso, a gente já vai, depois disso lá para 98, até aqui eu já lembro um pouco mais de coisa. E aí, nessa história, eu vou lembrar dos grupos do Pirambu, que aí talvez o Raimundo até tenha alguma fala nesse sentido, de quando a gente assistia o grupo, a gente sabia que ele era do Pirambu. E aí, quando eu digo isso, por mecanismos que eles utilizavam. Porque e aí sendo bem claro no que eu vou dizer, para não parecer nenhum tipo, não sei se eu vou usar o termo correto, de segregação ou alguma coisa do tipo, ou rótulo mesmo negativo, né? De que sempre tentaram aplicar o Pirambu em Fortaleza, mas pelo contrário, assim, você via os grupos do Pirambu com muita raça, com muita elegância, com aquela coisa do São João no pé, com muita força, musicalmente eram muito bons, né? E então, assim, você conseguia chegar e dizer assim, rapaz, vai dançar uma quadrilha do Pirambu hoje, era referência de bom trabalho, né? Mas são dos mecanismos que eu acho que só a experiência e, de fato, a vivência traz para a vida da gente. Eu concordo e acho que todo quadrilheiro deveria... eu concordo com esse processo do Vale, quando você diz que os pés ali, né, na tradição. E acho que todo quadrilheiro deveria passar pela experiência de algum São João, tanto na construção como no produto final. Visitar o Vale, porque tem muita coisa para agregar, Marcelo. E você consegue também, eu não sei se vocês enxergam isso, mas você consegue perceber que existe uma unidade, mas que cada uma tem a sua identidade, né? E isso é mais importante. E aí eu te pergunto, como manter isso ao longo desses anos todos? Olha, é um processo, né? Eu acho que
a primeira grande coisa que tem que ser percebida, veja bem, eu falei de uma pasteurização e eu não volto atrás. Eu acho que as pessoas elas vão perdendo coisas que são próprias dela em detrimento da busca de um modelo de quadrilha. Isso não é bacana. Se você pensar no metro, o metro está lá em um museu, se eu não me engano no Louvre, o metro que é padrão. Então eu não tenho como discutir, está lá o metro, né? Cadê a quadrilha ideal? Cadê o modelo que precisa ser seguido, né? A partir da qual eu vou comparar o meu trabalho para considerar se ele é bom ou não, né? Inclusive para que eu seja avaliado, né? Cadê esse padrão, esse ideal? Na arte é possível que a gente faça isso? Claro que não. É claro que não. A arte é subjetiva. Sim. E aí, esse processo de espelhamento, de comparação com outros grupos, raramente produz um efeito bacana, artisticamente falando, né? Falando das minhas experiências pessoais, geralmente quando eu vejo e até cheguei a participar de processos criativos onde o tempo inteiro eu fico citando que tem que ser de acordo com aquele grupo, que tem que ser como aquele grupo, o máximo que se consegue é se passar pelo primo pobre, né? Eu acabei não explorando os potenciais que eu tinha dentro do meu grupo e fiquei lamentando, me lastimando pelo que eu não tinha. E acabei ficando com um processo que poderia ser mais rico se eu tivesse, em vez de olhado para esse ideal que eu mesmo elegi, Sim. tivesse olhado para dentro, né? Tivesse, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui ao redor de mim. O que é que eu tenho de bom aqui, o que é que eu tenho de bacana, o que é que eu posso criar a partir daquilo que eu tenho aqui. E isso sempre foi muito característico do Vale do Jaguaribe, né? Enquanto o Vale estava nessa rede criativa, a gente tinha, quando eu digo estava nessa rede criativa, se eu me espelhava ou se eu me inspirava, era numa quadrilha irmã ali, vizinha da outra cidade. Eu consigo perceber uma produção muito mais efervescente, muito mais curiosa, sabe? Com um produto final muito mais interessante. A partir do momento que eu considero que não tem ninguém no Vale bom o suficiente para coreografar a minha quadrilha. Não tem ninguém no Vale com um know-how para fazer o meu figurino. Sabe assim, não tem ninguém no Vale para escrever e ensaiar o meu casamento. Eu vou buscar tudo fora. É claro que o profissional de fora, ele vem trazendo a sua bagagem, né? As suas experiências que não são daquela região. E no Vale tem pessoas para desempenharem esse trabalho. Isso falando de grupos que buscam esse tipo de apoio, né? Sim. Porque, na verdade, a gente olha para a produção junina do Vale do Jaguaribe e a gente tem muitos grupos que estão mesmo encontrando os seus próprios caminhos, fazendo as suas pesquisas e tal, dentro do próprio grupo. E isso é muito bacana. É bacana e o trabalho ele fica com o tamanho e a forma reais. Você não tem, por exemplo, grupos com uma evolução artificial. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Sim. Um grupo, ele está aqui caminhando, ele sai no primeiro ano, no segundo ano ele evolui mais um pouco, aí junta uma grana, chama um profissional de fora e estoura no terceiro ano, mas aquilo é externo, sabe? Não é orgânico, Não né? é orgânico. E eu também fico me perguntando, nada contra os profissionais que trabalham dessa maneira, eu já trabalhei muito dessa maneira, mas eu fico me perguntando o que é que fica depois para o grupo, sabe? De saberes, de fazeres, de processos criativos, sabe? Para que o grupo depois possa seguir com as próprias pernas. Ou, se ao invés disso, o que fica é uma espécie de dependência, sabe?
eu experimentei aquele arrojo de coreografia, de não sei o quê, e agora se eu não tiver um profissional de fora, eu não quero mais dançar nessa quadrilha, porque essa quadrilha não é legal sem aquilo, sabe? Então, às vezes eu penso que eu estou investindo no meu grupo, mas eu posso estar sabotando o meu grupo. Sim. Tem dentro desse campo, eu acho que a gente tem duas coisas assim que eu acho que tem muito a ver com você. A gente vai já falar sobre uma coisa que obviamente você não vai passar por aqui hoje sem falar sobre, que é o Coletivo Junino, que é um processo que vem ganhando espaço, né? E que a gente também tem uma satisfação imensa de estar junto. Mas antes eu quero fazer duas provocações aqui. Uma é sobre até onde a disputa é saudável para o ciclo junino, certo? E a segunda, para que a gente não se perca, é até onde deve haver a capacitação do brincante, que é uma coisa que o coletivo faz. A gente vai falar do coletivo já, mas antes tem essa provocação. Vamos lá, a saudabilidade da disputa. Isso. E a formação. São para os brincantes. Porque quando a gente for falar da formação, eu vou abrir um parêntese sobre uma situação que aconteceu anos atrás. Pronto, Felipe, a disputa é inerente, né? Eu comecei a fazer São João em 92, a participar, a dançar em 92. Me lembro que na minha cidade, e eu fico muito feliz que o primeiro nome de quadrilha que vai sair da minha boca nessa entrevista vai ser o da minha primeira quadrilha. Arraiá do Chamegão. Tinha um Arraiá do Chamegão e tinha um Arraiá São Joaquim, anos 90, início dos anos 90. E essa rivalidade entre esses dois grupos era muito bacana, sabe? Tinha umas rusgas, tinha assim uma coisa que estimulava o fazer. Tanto que, observe, e você também que tem uma estrada vai encontrar similaridade em outras circunstâncias, que um grupo não sobreviveu muito ao fim do outro. Ao fim do outro, sim. Sabe? Eles se alimentavam, era uma osmose, sabe assim? Nesse sentido, a competição era muito bacana, sabe? Mas isso, eu não sei, o formato, o tamanho, a dimensão da competição, essa competição dentro do próprio município, essa competição regional, eu tive de também presenciar no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quadrilhas buscando essa cara metade na cidade vizinha, por saber que se não fizesse isso, o seu grupo também ia minguar. Ele ia minguar, né? Tem esse lado positivo, não sei se positivo, tem esse lado intrínseco, né? Tá lá desde que a gente consegue puxar da memória o fazer de São João. A competição, ela, na minha opinião, e tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, ela começa a ser danosa quando ela entra numa dimensão depreciativa. Veja bem, um festival de quadrilha, ele deveria ser, sobretudo, um festival de arte. Eu participo há mais de 30 anos de festivais de teatro. Hoje em dia, os festivais de teatro já estão evoluindo para a não competição, mas durante muito tempo eu participei de festivais competitivos de teatro. Festivais onde eu e os meus grupos ganharam, eu e os meus grupos perderam. Me recordo de um festival específico onde um trabalho meu foi extremamente criticado, mas eu nunca saí de um festival querendo fazer menos teatro. Eu sempre saí alimentado do festival. Eu estou querendo dizer isso porque não é porque eu perdi ou porque eu ganhei. É a natureza da troca, do intercâmbio de um festival artístico sempre me alimentava. Eu sempre saía de um festival ganhando ou perdendo ou sendo extremamente criticado, como eu fui num determinado festival por um trabalho que a gente levou, extremamente criticado, sabe? Eu não saía daquela experiência com menos vontade de fazer teatro. E a gente vê hoje com muita frequência grupos juninos desistindo das suas temporadas, fazedores de São João, né? Dizendo que não querem mais fazer devido à dinâmica dos festivais.
Então, essa competição ela tá caminhando a passos largos para um outro lugar. A competição, e aí a gente pode pensar, por exemplo, nas competições esportivas, tem uma similaridade aí, ela tem como principal objetivo estimular o fazer. Né? Eu faço as competições para estimular o fazer, para estimular a expertise de quem faz. Eu tenho que fazer e tenho que fazer melhor para me destacar numa competição. Mas quando a competição ela deprecia, ela desestimula, ela faz com que o fazedor saia dela pensando em desistir, alguma coisa tem que ser revista. Você tocou num ponto que eu acho legal, só fazendo mais uma intervenção aqui, vão acontecer essas intervenções que eu vou lembrando e vou falando. Você tá gostando da conversa, eu tô adorando. Eu passei um período acompanhando um clube de futebol e fui para algumas viagens, concentrações e tal. Opa, água aqui. Muito obrigado. E aí, Marcelo, tinha uma coisa que eu achava muito louvável e que eu fiquei sonhando com aquilo pro ciclo. Que era assim, a gente chegava, se concentrava no hotel, quando ia pro estádio, se arrumava no vestiário, ia pro campo pro aquecimento e ia pro jogo. A partir do momento que a gente chegava no estádio, cada um no seu vestiário. Quando passava pro campo, os times se encontravam. Cara, como já teve um que jogou no meu time e tem essa... Como é que eu vou dizer assim? Tem essa... Várias, gente, me fugiu a memória agora, a palavra. Mas, enfim, tem essa circulação muito grande, né? Uhum. Eu percebia que eles sempre que se encontravam, os clubes quando se encontravam, era uma verdadeira celebração, assim. Caramba, como é que tá, bicho? Teu filho e tal, tal, tal. Ei, cara, boa sorte, arrebenta. E isso era o atleta do meu clube com o atleta do outro clube. E isso era característico dos festivais de quadrilha do Vale do Jaguaribe. Olha, nós temos amigos do ciclo junino de uma vida inteira. Ela faz teatro comigo até hoje. Uma das minhas atrizes, ela dançava numa quadrilha da qual eu participava, de Morada Nova, casou com um brincante da quadrilha rival e estão casados até hoje, já tem 2 filhos e tal, porque a forma de relação e a forma de competição, ela tava tudo mais assim enquadrado, vamos dizer assim, não sei se enquadrado é a melhor palavra. A competição era dentro de quadra. Sim. Fora de quadro, o espaço era de amizade, era de troca, enfim, acho que mudou muito. Pois é, e aí assim, é o tipo de coisa que eu penso que pra gente seria muito bom, até pela como é que eu posso dizer assim, para que o ciclo se solidificasse de fato, né? Para que a gente entendesse que eu vou dar o meu melhor no momento da quadra, mas que terminou aquilo, saiu da quadra, a gente tá junto e tal. Eu sei que acontece muito das pessoas se relacionarem com os outros, mas eu ainda sinto falta disso. E que o ciclo ele nos alimente e não nos desgaste, né? Eu tenho um companheiro nosso que faz quadrilha até hoje lá no Vale, que ele usou uma expressão muito, muito curiosa quando termina a temporada, eu preciso me desintoxicar. Aí eu fiquei refletindo, se desintoxicar do que mesmo? Sabe assim? Qual foi a substância, metaforicamente falando, danosa que eu acabei absorvendo dentro da temporada, da qual eu preciso me desintoxicar? Poxa, são fazedores e fazedoras se encontrando em momentos culturais, momentos de fomento da cultura, né, daquela cidade, daquela região, daquele estado, e eu saio daquilo intoxicado, eu saio daquilo... É muita coisa que tem que ser revista, no meu ponto de vista. Não deixa... Para eu não perder esse fio da meada, eu ainda vou voltar a falar sobre o processo de disputa, porque eu acho que tem muita coisa que tem que ir para debate, principalmente esse ano,
Não sei como é que vão se comportar frente a assembleias ou coletivos, e enfim, entre outras situações, mas daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso. E a gente ia falar sobre a formação do brincante. Formação do brincante. Porque, aí eu vou dizer o porquê da minha provocação. Eu tive numa formação da rede de pesquisadores com a Leila Nascimento, da Raio de Sol de Pernambuco. Inclusive, beijão, Leila, uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. A Raio de Sol é parceira da gente. E ela falando como ela tenta inserir o brincante da Raio dentro do espetáculo. Quando você vai assistir a Raio de Sol, a sensação que você tem é que todos os brincantes são artistas, de fato. Que todos eles são bailarinos. Porque eles se envolvem, interpretam. Você consegue ver aquela coisa muito uniforme. E quando eu fui para uma formação em Flores, que inclusive você estava lá, né, sobre corpo e tal, com os meninos, assim, vários processos cênicos, e eu achei fantástico aquilo, porque já estava muito tempo que eu não via nada parecido. Acho que a última vez que eu vi foi com o Cláudio Magalhães, na Paixão Nordestina 2008, 2009, quando eu tinha recém entrado na quadrilha. E aí eu lembrei dessa fala da Leila. E porque hoje, né, enfim, para também não se estender mais, eu sinto que o brincante de quadrilha, ele não se sente agente cultural, ele não se reconhece quanto agente cultural. Eu acho que poucos deles fazem isso. Você se escutou agora? Você disse assim na sua fala: o brincante, aquele determinado brincante se reconhece como artista. Então, é como se o brincante não se reconhecesse como artista. Mas ele não se reconhece mesmo, não. Você chega para uma boa parcela, pelo menos dentro da minha realidade, repito, tudo que eu estou dizendo é da minha vivência, da minha realidade. Eu não estou falando em nome de ninguém aqui. O brincante, ele diz assim, tu é artista? Eu pergunto, né? Você é artista? Não, eu só danço quadrilha. Né? Existe esse apartamento conceitual, que disso decorre muito problema, né? Inclusive no âmbito da competição, porque a arte, ela se baseia em aspectos como, por exemplo, a generosidade, que talvez estejam em falta dentro do processo de competição e dentro do próprio ciclo, que acabem acarretando em alguns problemas. Na minha opinião, o brincante de quadrilha, ele precisa dominar, ou pelo menos conhecer, conseguir articular saberes cênicos, dramáticos, teatrais, né? Saberes de dança e saberes musicais. Né? Ele é um artista de ópera. Ele canta, dança e interpreta o tempo inteiro. Né? E isso carece de formação. Eu fico muito surpreso que você, uma pessoa que está aqui dialogando com várias manifestações culturais, especialmente do meio junino, me diga que em 2008 foi a última vez que viu alguém efetivamente trabalhando com teatro dentro de um grupo junino. Eu fazia muito teatro com os meus brincantes, na época que a gente tinha quadrilha, e acho isso fundamental. Sabe? A formação do brincante, né? A expressão brincante, ela não é só do São João, né? Nós temos também a expressão brincante sendo utilizada pelos fazedores e fazedoras de outras danças dramáticas. Então, tem o brincante de maracatu, do Bumba Meu Boi, das caretas, né? Eles são considerados brincantes. E o entendimento dessa expressão é fundamental, sabe? Beleza, eu sou brincante. O que é que isso significa, né? Quais são os saberes e fazeres que carregar esse nome me pedem, né? Eu acho que não é só o marca-passo. Sim. Eu acho que tem uma verve, tem essa articulação da dança, do teatro e da música que é possível ser feita e que se eu não trago isso organicamente ou de outras expressões artísticas, o que é muito comum, né? A pessoa dança quadrilha, mas faz outras coisas, né? Razoavelmente. Né? Eu posso estar construído dentro do meu grupo.
E aí, falando do Vale do Jaguaribe, que é uma realidade que eu conheço, nós estamos padecendo muito de formação. Os grupos eles estão cada vez mais profissionais, não no sentido de remuneração financeira, mas no sentido de que são pessoas que já têm uma estrada, estão ensaiando cada vez menos e mais aos finais de semana, porque, na minha opinião, não está havendo uma renovação. Então são pessoas cada vez com mais estrada, que já estão inseridas no mercado de trabalho, que já tem família e que só vai ter mesmo no final de semana para ensaiar. E aí eu me pergunto, quem é que está fazendo aquela quadrilha de escola, né? Quem é que está formando Fazendo um trabalho de base, né? as novas gerações? Quem é que vai nos substituir quando a gente der por encerrada a nossa colaboração pro São João, né? Eu penso que a ausência desse trabalho de base também é reflexo dessa competição danosa. Eu sinto assim pessoas que são detentoras de muita sabedoria do São João, capitalizando em cima disso, guardando para si, porque qualquer coisa que eu partilhar, eu posso estar favorecendo uma rival, e isso, na minha opinião, infringe um dos fundamentos da arte, que é a generosidade. Então, lá no Vale do Jaguaribe, a gente está fazendo uma coisa meio na contramão disso, né? Então, os fazedores e fazedoras de São João estão convidando todo mundo que faz quadrilha na região para trocar um pouco o que a gente sabe, né? Quem tem mais vivência com a parte cênica, né? A oficina que você acompanhou, ela foi ministrada por mim, era uma oficina de personas e personagens juninas, então eu estou pegando ali um saber que a gente construiu e estou partilhando com a galera, né? Como também o mestre Raimundo Claudino partilhou a trajetória dele sobre desenvolvimento de tema. Sim. Adriano Mendes e outros companheiros da região sobre figurino, sobretudo reforma de figurino, como é que eu posso adquirir um figurino já pronto, que foi feito pensando num determinado tema, e dentro das minhas condições financeiras eu consigo adaptar esse figurino para que ele dialogue com o meu tema. E eu não me sinto menor nem enfraquecido quando eu partilho alguma coisa que eu consegui construir de saber e de fazer na minha trajetória, não. Ao contrário, eu saio muito fortalecido desses encontros. Marcelo, e aí o que eu ia falar era sobre o que nós vamos falar, né? É sobre, a gente estava falando sobre disputa, e aí eu ouvi muito ano passado de algumas pessoas em Fortaleza de que se sentiam prejudicados com os julgamentos, que achavam absurdo determinado grupo perder para a quadrilha, né, B ou C pelo fato do julgamento. Mas eu ouvi coisas tipo, meu projeto é muito grande para caber dentro de uma planilha. E eu fiquei preocupado com esse tipo de discurso, porque assim, existe uma competição, o que baliza a competição é o julgamento. Algo tem que ser feito para que se tenha um vencedor, né? Então existe o julgamento. E aí, assim, como eu te falei, achei uma fala preocupante, mas eu te pergunto, você concorda com o método de julgamento atual? Assim, eu acredito que somente conversas e algum tipo de pesquisa mais aprofundada faria com que nós chegássemos a um senso comum disso, né? A um denominador comum, na realidade. E eu te pergunto, você acredita que é possível a gente chegar no nível que agrade a gregos e troianos, ou simplesmente pelo fato da disputa vai sempre ter alguém que vai ficar magoado? Eu nunca concordei com o julgamento por planilha. Nunca. Eu sempre achei que é reduzir demais a subjetividade da obra, aqueles itens onde eu vou conseguir quantificar numericamente a minha impressão pessoal sobre. Eu acho que a planilha, eu acho que a planilha ela não dá conta de nenhuma obra,
não só dessa pessoa que disse isso, eu sei que quando você cita isso, e tem um quê de arrogância, mas coitado, mal sabe ele que a planilha ela não dá de conta de nenhuma obra. Eu não consigo pegar uma obra artística subjetiva e traduzir isso em números. Da mesma forma que eu acho que a planilha ela não é nem um pouco generosa, ela não é nem um pouco gentil com o avaliador. A planilha por número, ela não permite que o avaliador também expresse subjetivamente o seu ponto de vista, né? Ele tem que traduzir aquilo ali objetivamente no formato de uma nota, e por mais que você agora tenha que fazer, sei lá o que, uma linha dizendo por que é que tirou um ponto, isso também não dá de conta da subjetividade. Nós estamos falando aqui de subjetividade. Claro, né? Estamos falando de arte, né? Sim. E quando você tenta fazer com que a subjetividade ela se enquadre dentro de uma planilha, é pouco provável que isso funcione, né? E aí tem isso também de eu acabar só puxando essa reflexão sobre a não funcionalidade da planilha quando eu não estou indo bem. Quando eu estou indo bem nos festivais, eu tá ótimo, Que tá é isso a minha preocupação, tá? né? Eu entendo toda essa questão da subjetividade e faz sentido quando você fala por esse outro ponto de vista. Da questão de a planilha não dar conta. Aí eu já entendo mais, para mim, fere menos. E tem mais. Quando eu digo que a planilha ela não é gentil com o avaliador, é porque a planilha ela é tão frágil no que concerne a subjetividade que ela dá margem para todo tipo de teoria da conspiração, né? Ela dá margem para todo esse discurso que a gente escuta abundantemente sobre manipulação de resultados, sobre o festival já começar com o resultado amarrado, sobre distribuição de resultados ali dentro de uma reunião, de uma região, para todo mundo ficar satisfeito e não sei quem mais lá. Então, a planilha, esse formato de avaliação, ele, na minha opinião, não faz bem para ninguém. Não faz bem para o grupo, não faz bem para o avaliador, não faz bem para o promotor ou o responsável pela mostra competitiva, que no nosso caso são as federações, as uniões, né, que nós temos, ou a Secult, no caso do Ceará Junino. Marcelo, pois já que nós estamos falando sobre avaliação, né, e também porque o nosso tempo está finalizando, e vamos falar sobre novo formato de apreciação, não é isso? Pois é. Vamos falar de Coletivo Junino do Vale, e aí eu queria que você falasse sobre essa iniciativa que vem ganhando forma ao longo desses anos, né? Mais fortemente 2022, e já com ações que já aconteceram esse ano e com uma agenda que também vai acontecer. Não adianta, Felipe, só dizer que não funciona, não é bacana. Eu acho que paralelo a isso a gente também tem que ser propositivo. Como já foi mencionado aqui, eu venho do teatro, né? E o teatro, isso eu estou falando de uma coisa de 30, 20 anos atrás. E não só o teatro, mas eu vou falar do teatro, que é um lugar de fala meu, assim, porque eu faço teatro há muito tempo. O teatro, ele tem festivais competitivos com categorias, né? Melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, texto e por aí vai. Mas isso é apreciado no âmbito do debate. Eu me recordo, eu já fui jurado, né, de festival de planilha e tal, e nesses processos formativos que tem, eu escutava coisas do tipo: a quadrilha entra com 10. Aí vocês vão tirando o ponto mediante os problemas que ela for tendo. Eu digo, poxa, então quer dizer que eu não vou apreciar a pesquisa, eu não vou apreciar a estética, eu não vou apreciar a capacidade que o criador teve de pegar
o material pesquisado e transubstanciar isso numa obra artística. Roteirizar, né? Não vou apreciar como é que eu pego temas mais diversos e consigo jogar dentro do imagético do São João. Não. Eu vou procurar erro. Eu vou procurar arranjo que caiu da cabeça, vestido que abriu, sapato que perdeu a sola. Meu Deus, como eu fui reduzido. Isso eu pensando enquanto avaliador. Sim. Eu sou um procurador de erros, né? Eu sou uma espécie de faxineiro da sujeira da obra. Não dá. Não tem como. E no teatro, a gente tem um debate amplo, franco, de pessoas que têm uma trajetória que os grupos envolvidos ali no festival reconhecem e que estão indo ali para o debate pontuar questões bacanas e questões que podem ser melhoradas dentro da obra, dentro do processo criativo, que faz com que o grupo ele saia fortalecido daquele encontro, né? Então, o formato de festival por debate para o São João era um sonho antigo meu e que se tornou possível pelos caminhos abertos pela pandemia, né? Pela popularização de determinadas ferramentas, como, por exemplo, o Google Meet. Uma das grandes dificuldades sempre de se pensar um festival com debate é porque o debate ele teria que acontecer no dia seguinte e era inviável manter os grupos todos hospedados em uma cidade de um dia para o outro. Mas pelo Google Meet dá, né? Me recordo de há cerca de 20 anos atrás comentando com o Raimundo Claudino que como seria bom se nós tivéssemos um festival que dialogasse com esse formato de planilha. E aí, no ano passado, em 2022, mediante diversas expressões de insatisfação dos grupos juninos no Vale, o Coletivo Junino do Vale do Jaguaribe, que existe desde 2020, dentro dessa perspectiva da troca de saberes e fazeres, começou a pensar, puxa, então por que a gente não propõe, né, um experimento, né? O Arraiá do Vale, ele desde a primeira reunião, foi tratado como isso, como um experimento, onde todos os aspectos da mostra competitiva foram amplamente divulgados, acordados e pactuados com os grupos que toparam esse experimento. Então nós fizemos um festival aonde, primeira coisa, o aspecto mais premente, né, que é o do financeiro. Todos os grupos recebiam um cachê, todos os grupos, eles recebiam um cachê, eles não tinha essa premiação que um grupo ganha pelo ponto de vista lá não sei de quem e leva um bolo enorme do que tem ali para cachê. Não, todos os grupos receberam cachê de valor igual e nós fomos para discussão com os grupos que toparam participar, 6 grupos toparam participar do Arraiá do Vale, de tudo. Formato do processo de debate, quais os critérios que seriam avaliados, né, para serem premiados com o troféu e qual a banca. Os 6 grupos eles escolheram a banca, cada grupo pôde votar em 3 nomes, a gente ranqueou e foi convidando. O primeiro nome não pôde, então compôs a banca, o segundo, terceiro e quarto mais votados. E a própria banca, em reunião, né, de planejamento sobre como é que seria o processo avaliativo, se auto-intitulou Banca Apreciadora. Ela estava indo lá para somar com o processo criativo, né? No sentido de só pontuar questões que fossem para o desenvolvimento do processo criativo do grupo, sim, né? E nunca para depreciar, para desestimular, né? Para colocar o grupo ou um determinado fazedor em um lugar desconfortável, né? E assim foi o Arraiá do Vale na sua mostra competitiva, que também contou com a parceria da Ciranda Mídia, com um outro experimento que também é fruto de uma grande demanda dos grupos,
Ai, porque meu grupo perdeu, mas o público me aclamou campeão. Pô, bora ver o público, né? Nós fizemos uma mostra competitiva por meio de transmissão, né? Todos os espetáculos juninos foram transmitidos via Ciranda Mídia. Isso. Criamos QR Code, link de votação e abria 5 minutos antes. Toda uma dinâmica pro processo, né? Que podia ter dado algum problema, por exemplo, se, sei lá, a internet cai na hora da apresentação de um determinado grupo, né? A gente não sabia o que é que ia fazer. Sim. Mas foi um experimento e todos os grupos envolvidos no processo, a gente discutiu muito sobre os possíveis riscos e todo mundo, vamos tentar fazer essa amostra competitiva, né? Via formulário do Google, você acessava o link, aí você podia, aí era por nota, né? Claro, tinham 6 opções. E aí, da mesma forma que ao final de um festival, por planilha, o grupo recebe a planilha das votações, no caso do Arraial do Vale, o grupo recebeu o PDF com quantos votos e quem deu cada nota para sua apresentação. Acho que é isso mais ou menos, né? Na realidade, não. Na realidade, eu pedi para te explicar porque assim, foi inovador e tinha um processo que ou nós teríamos uma campeã do público e uma campeã da mesa apreciadora. Sim, podia ter sido. Ou nós tínhamos um grupo que seria a unanimidade do processo, né? Sim. Então, assim, inclusive para quem tem curiosidade de saber sobre o processo, tem registros no nosso Instagram, assim como tá tudo no nosso YouTube também. Então você vai poder conferir como foi que aconteceu, né? Assim, e aí, só uma observação a respeito dessa mostra competitiva que é bacana pontuar. Ela não era a mostra competitiva que eu digo o júri popular. Ele não era quantitativo, ele era qualitativo. Sim. Não importa se o meu grupo teve 100 votos e o seu teve 2.000. Eu vou pegar os 100 votos e eu vou pegar aqui a pontuação que eu ganhei e dividir por 100 no caso dos 100 votos, a pontuação que eu ganhei e dividir por 2.000 no caso dos 2.000 votos. Não era por engajamento. Sim. Né? A gente estava querendo mesmo ver a opinião do público a respeito daquela obra. E assim, para 2023 o coletivo já lançou uma programação, não é isso? Ideia de programação, né? Na verdade, Felipe, que é uma coisa que a gente não conseguiu discutir aqui, eu vou deixar aqui de provocação para você. A gente tem agora uma outra demanda para começar a discutir na prática, que é a circulação. Hoje, eu me incomodo com o fato de, por exemplo, na minha região, no Vale do Jaguaribe, os festivais federados, eles quase que totalmente deterem o monopólio da circulação dos grupos. Se eu quiser circular, eu preciso me federar, porque senão eu não vou ter festival para circular. Isso é complicado, sabe? Isso, inclusive, requer uma discussão mais ampla, porque eu categorizo os grupos, né? Se eu sou federado, eu posso participar daqueles festivais grandes, promovidos pela prefeitura com dinheiro público. Sim. Se eu não sou federado, eu tenho que criar um circuito próprio, como aconteceu em 2019, antes da pandemia, das quadrilhas comunitárias. Né? Porque as quadrilhas comunitárias... Que eu acho que tinha mais de 20 grupos na época, né? E elas não podiam dançar nos festivais federados. Me parece que isso é uma deliberação de assembleia, mas é preciso ampliar essa discussão, porque são festivais que são realizados pelas prefeituras municipais com recurso público, e eu fico me perguntando se eu posso privar alguém de participar disso, né? Eu fico me perguntando assim, Sim. Constitucionalmente falando, né? Sim. Mas é uma outra discussão. Então, a gente hoje está pensando em rever esse aspecto da circulação, né? Propiciar outros ambientes de circulação. E o Arraial do Vale, nessa perspectiva, pretende, não sei se vai conseguir, mas pretende se tornar um circuito. Ao invés de ser apenas um festival, como foi em Morada Nova, em 2022, a gente criar um circuito onde todo e qualquer grupo, sem nenhuma restrição, a não ser, pelo menos só por agora, pertencer ao Vale do Jaguaribe, ele pode participar.
É isso. Se tratando de Morada Nova, inclusive eu queria mandar um abraço para Socorro Leitão, que é a atual secretária. Um abração, Socorro. Parceira aqui da Ciranda também. A gente tem um carinho enorme por ela. E Morada Nova foi quem realizou a primeira edição, mas temos aí uma ótima notícia de que possivelmente em 2023 teremos circuito. Então, isso é muito bom. Já estamos com a roupa de ir, viu? para esse momento. Nosso papo tá muito bom, mas a gente precisa finalizar, né? Devido a alguns outros afazeres que temos, né? E Marcelo, eu queria que você deixasse suas considerações e agradecimentos. E de antemão eu queria te agradecer demais por dividir muito do seu saber, não é um pouco, muito do seu saber aqui com a gente por alguns minutos, e as portas estão abertas, que você retorne outras vezes e que a gente continue construindo coisas juntos, né? Sim. Eu quero dizer para vocês que o Coletivo Junino do Vale do Jaguaribe é um movimento colaborativo. Nós não temos nenhum tipo de organização hierárquica, né? É um movimento que, a exemplo de outros movimentos que nós temos no Vale do Jaguaribe, como o Mergulho Teatral do Vale do Jaguaribe, ele é a reunião de fazedores e fazedoras que querem, pela troca, pelo intercâmbio, fortalecer os fazeres específicos de cada grupo e o movimento como um todo. Falando de mim, o Coletivo Junino do Vale do Jaguaribe, ele não tá para rivalizar com nenhuma outra forma de organização do movimento junino. Nós queremos somar, nós queremos democratizar o acesso não só aos saberes e fazeres, que é uma expressão que eu repito muito, porque eu acho que é por aí que a banda toca, Sim. Mas também aos bens culturais, sabe? Como, por exemplo, recursos públicos de editais, seja no âmbito estadual ou no municipal, e recursos públicos também que são investidos em festivais, sabe? Recurso público, o próprio nome já diz, é público, né? Sim. Tem que estar ao acesso de todos, né? E aí tem tanta coisa que a gente podia discutir, como, por exemplo, o formato do Ceará Junino, né? Se perguntar por que o Ceará Junino, o edital do Ceará Junino, da Secult Ceará, na contramão dos outros editais da Secult Ceará, que procuram desburocratizar o processo, está cada vez mais burocrático. Por que será? Acho que você vai cortar, porque a gente entra Mas assim, convidar a todos e a todas para conhecerem o Coletivo Junino do Vale do Jaguaribe, dizer que o coletivo, ele é essa experiência orgânica, ele tem o tamanho e a força que for dado pelas pessoas que se engajam nele. É claro que quando a gente fala de Arraial do Vale, você tem que ter uma produção executiva, não pode ficar a cargo de um coletivo que não tem organização hierárquica. Sim. Nós estivemos na coordenação do Arraial do Vale em Morada Nova. 2 municípios do Vale do Jaguaribe já sinalizaram que querem participar desse circuito e vamos ver no que é que vai dar, mas sempre procurando somar, abertos a críticas, a intervenções. Vamos sentar, vamos conversar, vamos construir junto. É isso, meu povo. A gente vai encerrando mais uma edição do nosso podcast Água de Chocalho, é a cultura sendo falada pelos cotovelos. Queria agradecer mais uma vez a presença do Marcelo, a você que esteve com a gente durante todo esse tempo, né, no nosso bate-papo de hoje. Você que ainda não assistiu os primeiros episódios, corre, tá tudo lá no YouTube. Quem ainda não ativou o sininho, vai lá, ativa as notificações, não perde nada. Quem quer conferir um conteúdo exclusivo, vai lá no nosso Instagram, @cirandamídia. E para você que quer dar um upgrade na sua produção, você vai seguir a Ciranda Pro. Então torne-se um Pro, venha para o mundo dos Pros. Então é isso, meu povo. Marcelo, a gente vai ficando por aqui. A gente vai agora para Frontal, não é isso? Pronto, a gente vai encerrar aqui agora, né? Então é isso, meu povo. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Esse é o Água de Chocalho. É a cultura sendo falada pelos cotovelos. Simbora!